Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um tema mais técnico aqui de quem estuda economia, inferência causal, esse tipo de questão que me interessa bastante. Como a gente faz para avaliar o impacto causal de intervenções políticas públicas, mudanças regulatórias, né? A gente tem uma longa literatura que prosperou muito nos últimos anos, combinou com alguns prêmios Nobel na área experimental. Você tem o Nobel do Flo, Banerjee e Crumer, se não me engano, na área observacional, digamos, métodos quase experimentais. Você tem o Guindoin, o Joshua English recebendo o Nobel também. Então é uma área que prosperou bastante academicamente, que ganhou muitos adeptos no Brasil, porque muita gente foi fazer PhD lá e voltou para ensinar nas universidades brasileiras essas novas metodologias, e porque a gente tem bastante dado de qualidade no Brasil para rodar esses modelos. Mas eu quero falar de um ponto específico hoje. Como é que a gente sabe, como é que a gente escolhe a melhor técnica para fazer, analisar o impacto causal, identificar o parâmetro, o average treatment effect, o efeito médio do tratamento, ou tratamento sobre os tratados, sendo que a gente tem várias opções, né? Não tem uma resposta clara e óbvia para isso, vai depender muito da qualidade dos dados de acesso que você tem, mas tem uma discussão que é bastante antiga nessa literatura, que é do quão melhor são os métodos experimentais, né? Os Randomized Control Trials, ou método de aleatorização do tratamento. Tá? Tem um paper já antigo, né, só para contextualizar, essa discussão para mim surge de um post que eu li meses atrás, que eu guardei aqui do Scott Cunningham, tá aqui no LinkedIn, tá? Em que o Scott vai fazer uma provocação a respeito de será que esses métodos Randomized Control Trials, o RCTs, né, a aleatorização, são tão superiores assim? Tá? Primeiro, de onde vem essa suposta superioridade? Né? A gente tem um paper clássico na literatura, que eu acho bem interessante, de 1986, que é o paper do Lalonde, né? Que é o Robert Lalonde, que na American Economic Review, que ele vai pegar os principais métodos de regressão, vamos colocar assim, econométricos usados até aquele momento, na década de 80, para analisar o impacto de programas em geral. Nesse caso específico, ele vai aplicar para programas de treinamento de mão de obra. Tá? E vai comparar com o resultado de um RCT, né? de um método de aleatorização. E da onde que ele. Qual que é o ponto do Lalonde nesse paper que gerou muito impacto? É o fato de que, tá, o padrão ouro da avaliação de impacto é você aleatorizar o tratamento, e só para dar luz aqui para quem está perdido, quando eu digo aleatorizar, significa eu vou escolher um grupo de pessoas, ou de cidades, ou de comunidades, para participar de um programa, para sofrer uma intervenção, uma mudança, e vou comparar isso com um grupo de controle, né, que é pessoas parecidas, seja lá o que for parecido, que não tiveram esse impacto, não tiveram essa intervenção, essa participação no programa. Tá? Então, um grupo de tratamento, grupo de controle é assim como num teste de vacina que a gente tem, ou de alguma droga. Tá? Então, você sorteia, literalmente, pega uma lista de pessoas que poderiam participar do programa, ou que estariam interessadas, e sorteia quem vai participar e compara os resultados, nesse caso em termos de salário, né, após o programa ser implementado, após o treinamento ser feito, de quem participou e quem não participou. Essa diferença de efeito é o que pode chamar de impacto médio do tratamento, né, do programa, de ter participado dessa política pública. Tá? E esse método de sorteio de autorização, ele é o padrão ouro, né, porque é sorteio, é sorte você cair no tratamento controle. Então, se todo mundo é muito parecido, se você tem um grupo grande e homogêneo o suficiente para fazer o sorteio, quer dizer, o fato de um ter recebido e o outro não é puramente aleatório, puramente sorte, né? E, portanto, a diferença que você achar entre os dois grupos deve ser o efeito do programa. Não está relacionado a nenhuma característica das pessoas que participaram. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que você pegue todo mundo que participou do programa e você não tem um grupo de controle, né? Você vai usar alguma estratégia não experimental, né, para fazer isso. Por exemplo, você vai pegar todo mundo na população, né, e você vai comparar salário de quem está na população, que não participou do programa, e de quem participou. Provavelmente você vai ter um viés na tua estimação, porque
quem foi lá, se inscreveu para participar do programa, pode ter um perfil diferente do restante da população. Seja em termos de escolaridade, seja em termos de motivação para participar do programa, uma série de questões que pode afetar positivamente o resultado em salário ou negativamente, a depender do quem você está comparando, né, e do grupo que está sendo tratado. Então, você elimina essas fontes de viés, teoricamente, quando você faz o sorteio de quem vai participar do programa. Tá? Então, essa é a provocação do Lalonde. Ele vai comparar o método, o sorteio, com técnicas, né, baseadas em métodos econométricos da época, né, modelo de painel com efeito fixo, se não me engano, e vai chegar que os resultados são muito diferentes. Né? Isso gera um alerta, ele está aqui no abstract, está dizendo ainda, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tipo de erro que a gente pode ter quando não tem acesso aos métodos experimentais. Tá? E a do Floor, o Banerjee, o Kramer, todos os outros do MIT, né, do Poverty Action Lab, de outros centros que popularizaram essas técnicas de experimentação nos anos mais recentes, nos últimos 20 anos, eles tiveram muito sucesso acadêmico, né, com esses estudos, porque teoricamente são resultados mais confiantes, é mais fácil publicar, né, e, enfim, são resultados mais interessantes. Tá? Agora, duas coisas. Primeiro, se é mais interessante, por que todo mundo não faz? Né? E tem uma série de razões para você não fazer uma atualização. Tá? A principal delas é custo. Né? Então, custo financeiro, é caro fazer a atualização, você precisa lá coletar dados, entrevistar as pessoas antes de implementar o programa, depois ter que monitorar o sorteio, como é que vai ser feito. E tem algumas provocações que o Scott Cunningham vai trazer no post dele que eu vou trazer aqui também depois. E tem uma questão de timing, né? Que, imagina, um político quer implementar uma política de treinamento, ele está de olho na eleição próxima, ele quer fazer logo, quer fazer para todo mundo. Você tem que convencer ele a fazer um piloto com uma amostra pequena, sortear quem vai participar e quem não vai. Tudo isso é fonte de tensão política. Né? Primeiro, vai fazer um piloto. Aonde? Quem vai participar? Vai durar muito tempo, que eu quero que todo mundo receba logo o programa, ainda mais se eu tiver verba. Tem um jogo no Brasil, né, que o político, se ele tem uma verba, não ele tem que gastar logo, senão ele perde a verba. Né? Então, tudo isso é uma dificuldade. E tem também a questão ética, que muitas vezes não dá para selecionar, né, o grupo que vai participar e que não vai. Tá testando o impacto de um tratamento oncológico. Tá, eu quero saber o impacto do tratamento, eu vou deixar um grupo com, um grupo sem. Você tem que fazer isso na fase de testes, né? Mas é complicado, né? Quando uma vez que você já testou o remédio e sabe que ele é bom, imagine que você não quer ver o impacto sobre saúde, você quer ver o impacto sobre, sei lá, se crianças com câncer que fizeram tratamento oncológico aprendem melhor, caso extremo. Então, desempenho escolar. Então, você vai deixar um grupo sem o remédio para ver se tem impacto escolar, entendeu? Não funciona, não vai passar em nenhum comitê de ética esse tipo de estudo. Tá? Então, é difícil fazer um experimento de campo com esses dados. É muito raro você ter oportunidade como pesquisador. Alguns têm, mas é difícil de fazer, de conseguir acesso a recursos, a tempo de trabalho para fazer isso. Essa é a primeira razão do porquê se investiu tanto nos últimos anos nos métodos não experimentais. Tem toda uma literatura de modelos, eu vou falar uns nomes aqui para você conhecer. Diferenças de diferenças, regressão de descontinuidade, modelos de LAT, né, variáveis instrumentais, controle sintético. Tem uma série de modelos econométricos que tentam simular, né, o que um experimento aleatório faria, né, mas com dados observacionais, né, em contextos específicos, mais particulares. Né. E aí, quer dizer, esses trabalhos também ganharam projeção, alguns deles têm sucesso acadêmico, são publicáveis, né? Porque não dá para fazer toda hora esse tipo de estudo. Tá? Mas continua essa coisa dos experimentos aleatórios, né, terem essa fama de serem trabalhos melhores. Então toda essa introdução gigante para falar do post, a provocação que o Scott Cunningham faz aqui no post dele. Tá? Então o que ele vai reclamar? Ele falou assim, olha, não é óbvio que existe esse ranking de qualidade dos métodos de estimação dos impactos de um programa.
Quer dizer, não é óbvio que você fazer um RCT, um Randomized Control Trial, vai ser necessariamente melhor do que você usar uma técnica econométrica com dados observacionais. E ele vai elencar algumas razões para isso, tá? Principalmente o fato de que você não tem muitas vezes tempo para desenhar o estudo, o experimento. Quer dizer, você já tem que convencer o gestor ali do programa a esperar um tempo com o piloto para amadurecer os resultados do desenho do programa. Tá? Já é difícil. Agora, o que ele está dizendo é, para realmente desenhar uma boa aleatorização, você precisa, antes de começar a falar com as pessoas sobre o experimento, você precisa desenhar tudo como vai ser feito para implementar isso. Isso pode ser muito complicado. Tá? Sem contar que as pessoas respondem aos incentivos. Isso também pode ser um problema. Vou dar só um exemplo aqui. Você vai colocar um programa em escolas de uma região. Você vai observar os alunos por um ano. Tá? E você vai comparar com escolas de outra região que não receberam esse material didático, esse programa. Tá. Os alunos podem migrar de uma região para outra. E se os alunos saem da região que recebeu o programa para a região que não receberam, vai impactar todos os resultados. Tá? Então você precisa monitorar isso. Você precisa tentar ao máximo impedir que as pessoas da região que vai ser controle antecipem o programa e dão um jeito de entrar na região de tratamento. Por quê? Porque vocês são alunos de famílias muito motivadas, né? Que vão fazer essa transição de uma escola para outra, vão dar algum jeito de fazer isso, né? Para participar desse programa que parece ser muito bom. Então, tudo isso vai ferrar teu experimento. Tá? Muitas vezes também tem uma questão muitas vezes, política. Né? Você vai lá numa prefeitura fazer um experimento, o vereador quer enfiar ali uma pessoa no grupo de tratado. Né? Sempre vai acontecer isso. Eu tenho um colega que já fez experimentos de campo, mais experiente, que ele dizia, olha, você tem que olhar até o final ali. Todo mundo que está participando do programa, né? Se tiver um saquinho tirando o nome das pessoas, tem que olhar até o final o saquinho e checar direito para ver se ninguém mexeu no saquinho, ou esqueceu alguém, ou colocou alguém lá, porque você pode ter algum problema desse tipo. Né? Sem contar outros efeitos de externalidade que você pode gerar. Né? Então, se o programa for uma informação, um treinamento que você vai dar, por exemplo, sobre DST para as famílias ensinarem seus filhos. Sobre DST, você quer ver impacto sobre DSTs em jovens, ou sobre gravidez precoce, uma coisa assim. Essa informação pode circular de alguma forma em rede social e chegar no grupo de controle também. Isso também contaminaria o grupo de controle. Então, o que o Scott vai dizer é uma coisa meio óbvia. Quer dizer, não tem um ranking óbvio. Tem estudos observacionais melhores que estudos experimentais, né, com aleatorização, e tem o contrário. Né? Então, você tem um range, uma distribuição de qualidade de estudos experimentais e observacionais. O que vai determinar se um estudo é melhor que o outro é as condições que teve de trabalho o pesquisador e o quanto ele conseguiu ali, de fato, controlar o estudo ou fazer um desenho adequado de avaliação, né, experimental ou não. Tá? Então é isso. Essa é a provocação aqui de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tem uma dúvida sobre o assunto, quer mais algum vídeo sobre esse tema, deixa aqui embaixo. Meu nome é Renan Pierre e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.